Enquanto minha mãe estava com uma doença terminal, eu lentamente percebi que meu pai vinha traindo ela o tempo todo e mantive isso em segredo da minha mãe para poupá-la da dor. Agora a amante dele está totalmente integrada ao lado da família do meu pai, e eu estou sendo discretamente excluída de encontros familiares porque ela está lá. Para contextualização, minha mãe, falecida aos 67 anos, morreu em 2022 de uma doença terminal. Um ano antes disso, quando ela ficou permanentemente incapacitada e precisou usar oxigênio 24 horas por dia, 7 dias por semana, descobri que meu pai estava traindo ela. Ele me mostrou algo no computador e eu vi um site de namoro salvo nos favoritos do navegador. Ainda fico um pouco conflitada por não ter contado a ela, mas acredito que fiz o melhor, porque sinceramente acho que isso a teria matado. Além disso, meu irmão, que é autista, morava com eles e dependia deles. O peso desse segredo parecia como ter uma arma apontada para minha própria família. Então, por favor, não estou aqui para ouvir que eu deveria ter puxado o gatilho. Eu realmente não sinto que estava tomando o lado do meu pai ao não contar para minha mãe. Eu só queria protegê-la. Ela morreu acreditando que tinha um marido leal, e eu não me arrependo disso. Ele ficou completamente arrasado quando ela adoeceu, a ponto de precisar procurar medicamentos psiquiátricos de emergência. Enquanto minha mãe estava doente, tentei convencer meu pai e os pais dele de que deveríamos tentar levá-la para um lugar com melhor qualidade do ar, quando ela estivesse bem o suficiente. Isso a levaria ou para o estado natal dela, na costa leste dos Estados Unidos, onde eu me mudei após me formar e onde vive todo o lado da família dela, ou potencialmente para onde vivem os pais do meu pai, na costa oeste. Eu tentei convencê-los por anos antes da doença final da minha mãe, a tirá-la do lugar extremamente empoeirado onde minha família imediata vivia, mas sempre fui ignorada. Minha mãe era muito isolada lá, e eu percebia que ela era infeliz. Posso dizer por experiência própria que é praticamente impossível fazer amigos lá, mesmo para alguém sem limitações físicas. Eu ligava para minha mãe quase todos os dias do meu estado, o estado natal dela, e conversávamos por muito tempo. Ela me disse uma vez que eu não fazia ideia do quanto aquilo a ajudava. Foi uma expressão muito rara da tristeza dela. Ela era uma alma gentil que desesperadamente não queria ser um fardo para ninguém. Em certo momento eu estava indo de carro para o hospital com meu pai tentando entender por que eles tinham condições financeiras, então por que não? De repente caiu a ficha. Meu pai não queria se mudar porque tinha uma amante ali que não queria deixar. Eu disse isso em voz alta e ele desabou em lágrimas, sem se defender, sem negar. Eu me senti enjoada. Minha mãe era provavelmente a pessoa mais doce que já conheci. Ela era minha melhor amiga e até então eu nunca tinha guardado um segredo dela. Foi a pior coisa que já fiz. O segredo era uma coisa, mas deixar isso afetar a saúde dela, mantê-la tão longe dos amigos e da família pelo tempo que lhe restava, isso ainda me enfurece. Ela morreu e nós a enviamos de volta para o leste para ser enterrada. Alguns meses se passaram e eu estava falando com meu irmão autista ao telefone. Ouço uma mulher falando ao fundo. Pergunto quem é e ele me diz que é Candy. Nome falso. Eu não faço ideia de quem seja essa Candy, mas meu coração afunda porque eu sei sim. Apenas 3 meses depois, e a amante já havia pisado na casa da minha mãe. Foi apresentada ao meu irmão vulnerável, que não nos conta se algum dia é maltratado. O tempo passa e eu realmente não discuto Candy com meu pai. Apenas tento fazer meu irmão me dizer se ele se sente desconfortável perto dela ou se ela já o maltratou de alguma forma. Ele fala quase inteiramente por meio de scripts, que é repetir coisas que ouviu em desenhos animados ou leu em livros. Então, eu realmente não tenho como saber. Avançando cerca de 1 ano. Os pais do meu pai estão planejando uma grande viagem em família ao Havaí, algo sobre o qual falaram a vida toda. É nessa época que eles passam pela minha cidade para uma visita rápida enquanto estão em uma viagem de carro. Durante essa visita, eu falo com eles sobre Candy e revelo há quanto tempo ela já estava por perto. Pouco depois, eles cancelaram a viagem ao Havaí com alguma desculpa sobre não encontrarem o hotel que queriam ou algo assim. Mas eu simplesmente sabia que Candy tinha sido convidada, então a viagem inteira foi cancelada para evitar que nos encontrássemos. Avançando para agora, alguns anos depois, 3 desde a morte da minha mãe. Eu não fui à casa do meu pai desde logo após a morte da minha mãe, quando ele queria que separássemos os pertences dela. Isso foi rápido demais, agora que penso nisso. Candy mora lá agora. Não sei há quanto tempo, mas talvez o tempo todo. Eu não fui à casa dos meus avós na costa oeste desde antes da morte da minha mãe. Não é possível todos os anos por causa do custo, mas antes da morte da minha mãe. O lado do meu pai ao menos me ligava no Viva Voz 1 ou 2 vezes enquanto minha família imediata os visitava, dizendo que sentiam minha falta e desejavam que eu estivesse lá. Esses últimos anos ficaram suspeitamente silenciosos durante a semana do Dia de Ação de Graças. Nenhuma palavra de ninguém. Eu nem sabia que meu pai e meu irmão estavam indo para a casa dos meus avós até que uma tia me mandou uma mensagem do nada para dizer oi e desejar que eu estivesse lá. Isso me fez pensar. Por que eles não ligam no Dia de Ação de Graças, de todas as datas? E droga, eu estou tão cansada de estar certa. É porque Candy tem ido o tempo todo. Minha própria família, que aceitou uma amante de braços abertos porque ela é muito boa com seu irmão, tem excluído a própria filha e neta dos feriados. Eu percebi tudo isso sozinha e liguei para meu pai esta noite para confirmar. Ela realmente tem ido aos dias de ação de graças, e eu nem sequer recebo um convite. Meu pai se esquiva de falar sobre isso e passa o telefone para um primo muito jovem. Converso com ele e eventualmente ele passa o telefone para minha avó. Ela tenta aquela velha história de queríamos que você estivesse aqui, e eu não caio nessa. Digo que isso é estranho, porque eu nem fui convidada, não sou convidada há anos, e não ouço sequer um pio de vocês durante toda a semana do Dia de Ação de Graças há anos. Eu os confronto e claro, eles não querem ouvir. Minha avó até deixou escapar o motivo pelo qual a viagem ao Havaí foi cancelada, sem eu nem perguntar. E claro, eu estava certa de novo.
Ela disse que foi por isso que tivemos que cancelar o Havaí. Eu sabia. Eu disse, a viagem ao Havaí, eu até consigo entender. Não acredito que eles soubessem que Candy era uma amante antes de planejar a viagem, então posso ver como eles a convidariam sem saber. Ainda assim, é estranho convidar a namorada do seu filho para o Havaí com a família menos de um ano após a morte da esposa dele. Mas isso sou eu. O dia de ação de graças, porém, isso parece deliberado. Parece que eles escolheram uma destruidora de lares em vez da própria família. Esses últimos anos, eles realmente pressionaram para que eu fizesse terapia, o que admito, eu preciso. Mas me irrita que seja só para que eu não cause problemas para eles. Eu deixei passar muita coisa e perdoei muita coisa. Eu perdi minha mãe. Eu não queria perder meu pai também. Já ouvi que pessoas na minha situação, com uma mãe terminal sendo traída ou abandonada pelo marido, muitas vezes consideram o pai adúltero como morto para elas depois disso. De certa forma, eu não tenho essa escolha. Eu preciso saber o que acontece na vida do meu irmão. Um dia eu serei a cuidadora dele, mas agora não sinto mais que isso seja minha família, exceto pelo meu irmão. Estou obviamente machucada pra caramba, mas minha avó acha que estou exagerando, que eu sou a razão pela qual estou sendo excluída. Isso explica porque ela veio voando me visitar algumas vezes, falando sobre estar aqui por mim, a importância da família blá blá blá. É só a consciência culpada dela. Eu sinto que isso é o suficiente para cortar contato permanentemente, talvez apenas aceitar informações ocasionais sobre a vida e a saúde do meu irmão. Você é um campeão por ter chegado até aqui. Meu desabafo teve muito contexto, mas era importante para o quadro todo. Comentários mais relevantes. Informações adicionais da autora. Minha mãe ficou incapacitada por volta de 2014 devido a uma doença genética que afeta os pulmões ao longo do tempo. Meu pai estava ciente da saúde dela antes de se casar com ela no final dos anos 80. Eles inclusive fugiram para se casar para que ela pudesse entrar mais cedo no plano de saúde melhor dele. Em 2014, ela passou a usar oxigênio permanentemente e ficou em grande parte confinada em casa, mas, no fim das contas, ainda era ela mesma até as últimas semanas na UTI em 2022. Meu pai precisou ajudar um pouco mais em casa, mas não era nada comparado a tudo que minha mãe fazia quando meu irmão e eu estávamos crescendo. Eu sinceramente não consigo entender como ela conseguia equilibrar ser uma supermãe enquanto trabalhava e sofria de artrite reumatoide quase debilitante, o que tenho certeza agravou muito a doença pulmonar dela. Minha avó materna morreu da mesma coisa. Eu tenho a variante genética disso, assim como minha mãe e minha avó materna tinham, mas felizmente hoje existem opções de tratamento. Informações adicionais da autora. Só para acrescentar, eu duvido muito que Candy não soubesse da minha mãe. Minha mãe era, em grande parte, confinada em casa e teria sido praticamente impossível escondê-la, a menos que ela seja apenas uma amante muito ingênua e tenha acreditado nas desculpas clichê que traidores dão. Também tenho quase certeza de que ela roubou uma das bolsas da minha mãe. Espero que todos estejam tendo um dia de ação de graças mais feliz do que o meu. LOL. Comentador. Você disse que seu pai se casou com ela sabendo que ela era doente. É possível que seus pais tivessem um acordo. Sua mãe pode ter sabido, ou até mesmo incentivado seu pai a encontrar alguém. Ser cuidador é difícil. Seus pais sabiam o que a vida tinha a oferecer e provavelmente discutiram isso. Isso não seria algo discutido com os filhos. A conversa no carro pode ter sido a primeira vez que seu pai percebeu que você sabia dela. Ele pode ter ficado envergonhado ou constrangido e não sabia o que dizer. Você já falou diretamente com ele desde então? Seus avós podem não ter sabido da história toda até você dizer algo, mas eles o veem feliz. Pode ser algo que eles não viam há algum tempo. Você talvez precise sentar com seu pai e ter uma conversa adulta, não uma conversa de pai e filha. Eles te machucaram? Sem dúvida, mas você precisa decidir se quer a história toda. Depois de ter a história toda, você pode fazer uma escolha, mas não exclua todo mundo antes disso. Resposta da autora. Infelizmente, não acredito que minha mãe estivesse ciente. Algumas semanas depois de ver o site de namoro salvo nos favoritos do navegador, confrontei meu pai. Mas tudo o que consegui dizer foi que ele precisava esconder melhor se fosse seguir por esse caminho. Tenho vergonha disso, mas na época eu morava com meus pais e não podia realmente oferecer à minha mãe uma vida em outro lugar. Depois disso, eu esperava que meu pai simplesmente tirasse isso do sistema e acabasse com isso. Quando deduzi que havia uma amante alguns anos depois, meu pai não negou. Eu sabia que minha mãe não sabia. Meu pai se fecha quando sente vergonha. Se eu algum dia deduzo algo e ele não responde, isso sempre significa que é verdade e que ele não consegue se forçar a dizer. Eu realmente acredito que ele teria me contado se houvesse algum tipo de acordo com minha mãe. Comentador 2. Parece que o lado da família do seu pai escolheu expulsar a própria neta em favor de uma destruidora de lares. Você está melhor sem eles. Não parece que Candy esteja abusando do seu irmão, então talvez seja melhor se você apenas reduza o contato e os ignore enquanto constrói sua própria vida. Eles podem resolver as coisas quando seu avô materno te levar ao altar e eles só verem as fotos online. Comentador 3. Obrigada por proteger a paz da sua mãe nos momentos finais dela. Você absolutamente fez a coisa certa por ela. Seu pai te evita porque você não permite que ele se sinta menos culpado, porque você demonstrou amor por ela onde ele não demonstrou. Por favor, nunca duvide da sua decisão. Eu sou totalmente a favor de contar quando alguém trai para proteger a parte inocente, principalmente por causa de DSTS.
Mas se sua mãe já estava extremamente doente, então a felicidade dela foi o que você protegeu. Obrigada. Atualização 6 dias depois, no dia de ação de graças, decidi ligar para minha família enquanto todos estavam reunidos no mesmo lugar. Esperei até ter certeza de que já tinham terminado o jantar de ação de graças, mas tenho certeza de que serei chamada de dramática. Independentemente disso, eu tinha digitado uma carta dizendo tudo o que era importante para mim. Mas no fim meu namorado me convenceu de que era melhor não permitir nenhuma troca de palavras com ele sem um terapeuta licenciado presente. Liguei para todos simplesmente para dizer que não continuaria o contato a menos que fosse durante terapia familiar com um psicólogo por teleatendimento. Isso não saiu exatamente como planejado. Consegui falar com minha avó e pedi que ela colocasse no viva voz para que todos pudessem ouvir. Você vai ser gentil? Ela perguntou, como se eu alguma vez não tivesse sido. Então fiz como todo mundo e desviei, perguntando se todos estavam lá. Fiz o anúncio e minha avó ficou empolgada quando ouviu a palavra terapia, dizendo que achava que terapia seria uma ótima ideia para mim. Não, eu disse. Se eu fizer terapia, não vou fazer sozinha. Talvez eu tenha esquecido de mencionar que desde que descobri a infidelidade do meu pai, minha avó não fez nada além de dar desculpas para ele e tentar transformar isso, no fim das contas, em algo positivo para meu irmão, por ele ter alguém por perto para ajudar. Talvez seja, mas não acho uma boa ideia confiar alguém como Candy a ele. A única pessoa solidária na ligação foi minha tia por casamento, a mesma que me mandou mensagem avisando que minha família estava visitando lá em primeiro lugar. Depois que fiz meu anúncio, ouvi meu avô dizer algo ao fundo, mas não consegui entender. Minha avó o repreendeu, então sem dúvida foi algo sarcástico. Como esperado, consegui me manter relativamente firme até minha avó começar a dizer o quanto sinto falta e como todos desejam que eu estivesse lá. Eu disse que duvidava, e resumindo, os confrontei por não me convidarem há anos e até por me evitarem durante os dias de ação de graças, ou seja, por não ligarem nenhuma vez. Eu nunca mencionei Candy nem o caso. Havia crianças presentes, mas a maioria das pessoas na sala estava ciente da situação. Eu descarreguei tudo no meu pai assim que ficou só nós dois, perguntando por que havia uma destruidora de lares no dia de ação de graças e eu nem sequer fui convidada. Ele tentou defendê-la dizendo que ela não era uma destruidora de lares, e eu não aceitei. Eu disse que ele tem a mim para agradecer por isso, por ter tido que mentir para minha própria mãe, mas que Candy muito facilmente poderia ter sido uma destruidora de lares. Mulheres boas não roubam o marido de uma mulher doente. E porque ele sabe que eu sei a verdade sobre ela, ele ficou em silêncio. É isso que ele faz. Ele não nega especificamente que ela sabia da minha mãe, então não diz nada. É assim que ele opera e como eu sei que é verdade. Eu não vou fingir que entendo como é ter um cônjuge terminalmente doente e incapacitado. Francamente, não acredito que a grande maioria das pessoas possa dizer honestamente como reagiria a isso até viver a situação. Meu pai foi um dos bons por não abandonar minha mãe completamente. A culpa ocorria enquanto minha mãe estava morrendo. Uma das poucas vezes que vi meu pai chorar foi quando percebi que ele tinha uma amante. As únicas outras vezes foram quando minha mãe estava morrendo ou morreu. Não falamos muito sobre Candy nem mesmo sobre minha mãe depois que ela faleceu. Era doloroso demais para nós dois. Ele fez questão de ser o pai mais solidário possível sem que eu e Candy nos cruzássemos. Claro, eu sei que terei que conhecê-la algum dia. Admito que isso afetou a forma como vejo relacionamentos e amor. Eu realmente acredito que se eu me casar, não importa o quão bom esse marido fictício pareça, e eu ficar doente algum dia, ele fará o mesmo, porque as chances são de que fará. Aparentemente não é nada incomum. Eu até ouvi uma piada sobre isso. Algo como, se um homem não leva um par ao funeral da esposa, é porque está indo devagar. Pessimista, claro, mas verdadeiro. Provavelmente o que mais dói é que eu nunca fiz nenhum tipo de exigência ou ultimato. Nada de eu ou ela. Mas minha família parece ter tomado essa decisão sozinha. Eles têm meios de entrar em contato se quiserem fazer terapia. Minha tia materna tem sido meu apoio em tudo isso. E ela vai me repassar qualquer informação importante sobre meu irmão e me avisar se eles entrarem em contato com ela sobre terapia. Felizmente, meu irmão tem um celular e pode me ligar, então não preciso passar por mais ninguém para falar com ele. Quase todos os outros agora estão bloqueados. Meu pai não soou nada sério sobre terapia. Ele encerrou a ligação com "a gente conversa em breve". Eu disse na terapia, e ele repetiu "a gente conversa em breve". Desde então, ele entrou em contato com minha tia materna, e parece que ela conseguiu alcançá-lo um pouco. Acho que meu pai entende agora o quão sério isso é e acredito que com tempo suficiente para todo mundo esfriar a cabeça e marcar consultas, ele provavelmente estará disposto a conversar eventualmente. Ele não é alguém que estigmatiza terapia ou saúde mental exatamente, mas é um pouco evitativo em relação aos próprios problemas, então pode levar tempo. Meus avós, acho que há uma boa chance de eu nunca mais ouvir falar deles. Eles vão tentar contornar a terapia. Minha avó provavelmente aceitaria, mas meu avô não, e enquanto ele não aceitar, ela não aceitará. Meu avô é tecnicamente um padrasto, e como ele tem netos biológicos do meu tio agora, dos quais ele gosta muito, ele não vai se importar de uma forma ou de outra se eu sair de cena. Obrigada novamente a todos por me deixarem desabafar e pelos conselhos. Mesmo que eu não tenha sido muito responsiva, ainda significa muito ler as opiniões de vocês e ter apoio. Tem sido muita coisa para processar. Comentários mais relevantes. Comentador: mulheres boas não roubam o marido de uma mulher doente. Meu Deus, isso resume tudo bem ali. Comentador 2, e é por isso que o resto da família não quer participar da terapia. Eles sabem que não podem enrolar nem relativizar os fatos éticos básicos da situação, mesmo que queiram bancar os simpáticos enquanto passam um molho de cranberry e fingem que a autora não está lá por algum outro motivo.